Ok. Bom, seguindo aqui a nossa programação, pessoal, parto agora para que as debatedoras possam fazer as suas contribuições, e para isso eu passo a palavra para a Melissa Coutinho, nossa parceira nessa série de webinars, psicóloga, graduada pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduada em psicologia junguiana, pós-graduada em psicanálise de orientação lacaniana, pós-graduada em dor, pós-graduada em gestão de pessoas e especialista em somatic experiencing, né, que é a experiência somática, né, deve ser, né? Melissa, a palavra está contigo, estamos aguardando. Joia. Eu vou aproveitar, eu estava aqui olhando essas falas, e se vocês não falassem, eu ia chamar justamente essas falas, porque me chamou muito a atenção algumas coisas, como as pessoas estão se fechando, não estão falando o que sentem, né? Só para a gente marcar algumas falas, porque depois elas vão retornar no conteúdo que eu vou trazer, né? E a questão dos acidentes, por distração, por bobagem. Na verdade, é por tensão, por preocupação, por um excesso do que está sendo vivido hoje, né? Então, eu acho que são percepções pertinentes, reais, e que a gente pode ampliar nossa forma de ver isso, né? Para a gente poder pensar sobre isso a partir de outros ângulos também, enriquecendo nossa maneira de compreender o que está acontecendo. Então, eu vou fazer uma breve explanação, citando alguns pontos que eu acho pertinente, fazendo um link com isso que Fátima acabou de falar. Tá? A primeira coisa que eu acho importante que a gente possa refletir é pensar sobre o senso comum do que a gente entende por saúde mental, né? Isso que Fátima estava falando. Então, eu acho que a gente tem um senso comum de pensar a saúde mental, de pensar a dimensão psíquica, tá? Como algo prescindível, como algo distante, como algo elitista, como algo que não faz parte da nossa vida normal, cotidiana, comum. Então, a gente tende a deixar essa dimensão excluída, de fora. E a gente só vai olhar para essa dimensão quando algo acontece, né? Quando um momento de crise acontece, tanto na nossa vida pessoal, ou na empresa, ou no momento de uma crise, com esse parâmetro que a gente está vivendo, uma pandemia. Então, a gente corre atrás do prejuízo, né? A gente tende a ter uma atitude corretiva também nessa área. Fátima falou sobre isso antes, e nessa área, isso é, vamos dizer assim, o esperado. Então, a gente só procura um psicólogo, a gente só procura um profissional da área quando a gente está mal, quando a gente já está na crise, quando a gente já está cheio de sintoma, quando a gente já está com sintomas que não nos permitem continuar as nossas atividades de uma forma normal. Então, por que a gente não encara essa dimensão de uma forma preventiva? Né? Porque o diferencial estará no olhar preventivo, na causa e não na consequência. É muito menos oneroso e muito mais efetivo. Tá? Então, eu entendo que o momento que a gente vive nos convida, é um convite, a uma inclusão dessa dimensão psíquica, como algo que faz parte da nossa dinâmica, da nossa vida. É estrutural, tá certo? Então, a gente pode começar a refletir no sentido de incluir essa dimensão como algo necessário e básico, não extra, ou não quando a gente tem algo específico que a gente precisa resolver, tá? E quando eu penso sobre isso, me leva a refletir sobre a palavra humano. Então, uma liderança humanista me faz refletir sobre a palavra humano. A gente também tende a compreender a dimensão humana como uma dimensão unidimensional. Só que nós somos seres multidimensionais. Então, nós temos um corpo, sim, nós temos um corpo, por exemplo. Mas nós não somos só um corpo, nós temos uma psique, nós somos um corpo vivo. Por exemplo, nós estamos tomando medidas de precaução para proteger o nosso corpo, vamos ficar em casa, tá certo? Mas será que estamos tomando medidas de proteção
psíquica, ou seja, será que nós estamos tomando medidas de proteção à nossa saúde mental? Eu acho que não. E as informações que a gente tem tido nos mostram que não. Então, isso é um ponto relevante, tá? Eu acho que a saúde mental deixa de ser uma coisa prescindível para ser uma coisa não optativa, não é opcional. Porque não é distante de nós somos assim, nós estamos vivos, então nós temos uma dinâmica psíquica em funcionamento. E a gente vai viver através disso, certo? E esse momento que a gente vive expõe isso de uma forma drástica e dramática. O que a gente tem visto na área de saúde mental, já estão começando a sair resultados preliminares de pesquisas dentro da saúde mental. E os resultados são, assim, extremamente significativos em termos de transtornos psíquicos. Então, por exemplo, uma das pesquisas, em cada 3 pessoas, uma apresentava um transtorno de ansiedade. Em cada 4 pessoas, uma apresentava transtorno depressivo. Síndromes de pânico, surtos psicóticos, porque aí a gente vai gradativamente aumentando o grau de complexidade, né? Então, a gente já tem informação de pacientes, por exemplo, que estão esperando o resultado de Covid, que entram em surto psicótico, que se jogaram da janela, já tem um caso que se jogou da janela, já tem um outro caso que colocou fogo no colchão e trancou a porta. Se a gente for olhar para a área de saúde, evidentemente que pela própria realidade da situação, na área de saúde, isso vai ser mais rapidamente evidenciado, não quer dizer que vai ser a única área que vai ter isso, todas as áreas terão isso, no mundo inteiro, né, a gente vai perceber resultados nesse sentido, mas na área de saúde isso é mais evidente. Então, por exemplo, médicas, coordenadoras de serviço, infelizmente tivemos notícias de suicídio, por exemplo. E aí isso me leva a falar sobre uma coisa que já está sendo dita, e que é sobre informação. Então, o que geralmente, informações desse tipo que eu acabei de falar aqui agora, o que a gente tende a fazer? A não olhar, a não querer saber, porque nos faz sofrer, né? Isso incomoda, isso machuca a gente. A gente está falando de sofrimento humano. Porém, eu acho que a gente precisa pensar em termos de 2 coisas quando o assunto é informação. A gente precisa da informação. Então, primeiro vamos ver da onde a gente está tirando essa informação, né? Então, qual é a origem dessa informação? E a segunda coisa é a quantidade de informação que você vai absorver. Todo mundo tem o seu próprio limite de quantidade de informação. Então, uma dica é o seguinte: a sua quantidade de informação vai ser a quantidade de informação que você vai conseguir tratar. O que é tratar? Tratar é digerir, tá certo? É metabolizar, é fazer aquilo ter um sentido para você. Então, por exemplo, essas informações que eu acabei de trazer são informações duras, tá? Só que se eu pegar essas informações e tratar elas e usar de forma útil, elas sairão informações importantes. Então, não é simplesmente não querer saber. Então, isso é uma coisa importante, a gente não vai entrar muito nisso hoje, mas eu acho interessante chamar atenção para isso. Bom, um segundo ponto que eu quero trazer é o seguinte: um líder humanista é um líder que vai estar atento a isso, que vai estar atento ao humano, tá certo? Então, ele vai estar atento a essa dimensão psíquica, a essa dimensão da saúde mental. E isso é o que vai trazer bons resultados, né? Então, você vai ter as técnicas, enfim, das áreas específicas, tudo normal, tá? Isso tá aí, vai estar presente. Só que a inclusão dessa dimensão, que é o cuidado com seus liderados, é o que vai estar presente e é o que vai fazer a diferença, tá? Como é que vai fazer a diferença? Bom, tem muitas formas de cuidar, né? Isso é bem subjetivo, mas também é muito objetivo. E a minha intenção aqui é poder dar um exemplo, por exemplo, é um exemplo prático, digo, para que a gente possa ter uma ideia. Por exemplo, implementar ações que sejam medidas de suporte e de acompanhamento, tá? Nesse momento é fundamental, não tem como a gente não fazer isso, né? Já existem empresas que já estão tomando esse tipo de medida, a gente já tem notícia,
Por exemplo, são empresas que estão fazendo reuniões semanais, às vezes 2 vezes por semana, com um acompanhamento de um psicólogo, de uma psicóloga. Os resultados são excelentes, são muito bons mesmo para a equipe, e isso já está sendo visto, né? E aquelas pessoas que, em grupo, a gente consegue perceber que precisam de um acompanhamento mais de perto, então se encaminha para um acompanhamento pessoal, individual, tá certo? Então, essas empresas são as empresas que vão estar mais aptas a lidar com tudo que está acontecendo, que vão ter ações mais eficazes e mais efetivas, porque serão mais adequadas, serão mais saudáveis, tá certo? E vão conseguir efetivamente transformar isso, usando uma palavra que bem da área, ressignificar, ou seja, dar um novo significado, modificar essa realidade, que é uma realidade difícil, sim, é uma realidade muito, muito difícil para todo mundo, né, para o mundo inteiro, mas pode ser transformada em algo positivo no final. E aí eu já vou entrar num fechamento, eu não sei como é que eu estou no meu tempo, mas eu já vou entrar num fechamento, mais 2 pontos que eu acho importante também trazer. Que a Fátima trouxe isso e eu vou aprofundar aqui, eu vou bater mais nisso, que é um líder que deseja incluir o cuidado com a saúde mental do outro, e a meu ver isso é um caminho sem volta, é necessário, ele vai precisar incluir a própria saúde mental. Isso. Então não tem como a gente cuidar do outro sem a gente cuidar de si. Não tem como cuidar de um outro humano esquecendo que nós somos humanos, tá? E um líder, ele tem essa possibilidade de influenciar a vida dos outros. Então, é importante olhar para isso, né? A inclusão disso. Um outro comentário que eu vi também falava sobre lente. E eu achei ótimo, porque é exatamente isso. Então, a gente é como se todo mundo vivesse com um óculos como esse, tá? Só que as nossas lentes, elas ficam obsoletas. É como se, com o passar do tempo, a gente precisa rever isso. Porque é através da nossa lente que a gente capta, que a gente tem a percepção de mundo, né? E ter uma lente obsoleta ou inadequada compromete essa percepção e compromete como a gente vai ler essa percepção que a gente tem e, obviamente, compromete a forma como a gente vai se posicionar perante o que está acontecendo, tá? Então, eu costumo dizer que não tem como a gente entrar em uma floresta para guiar o outro se a gente não conhece a floresta. Vão ficar os dois perdidos. E eu acho que é um pouco isso que Fátima trouxe no final, que uma pessoa pediu para até você falar mais, né? Que é preciso conhecer aquilo para poder lidar com aquilo. A gente não consegue transformar o que a gente não conhece, né? E isso vai ser o grande diferencial nesse momento, eu acredito. E por último é uma pergunta: como a gente vai querer passar por isso? Porque é claro que o que a gente está vivendo é compulsório, né? Isso está para toda a humanidade, né? Todo o planeta. Mas como a gente vai viver isso, é possível ser ajustado, né? As consequências existirão. E isso me faz pensar no seguinte: bom, eu estou falando até agora do que está acontecendo nesse momento e das coisas que a gente precisa parar para olhar e o que a gente pode fazer nesse momento. Mas a gente precisa começar a pensar lá na frente também. Eu vou aprofundar isso em outro webinário que a gente vai falar especificamente mais desse tema. Mas consequências existirão. Então ninguém vai poder dizer lá depois, lá no final, quando, por exemplo, os transtornos de ansiedade, de depressão, enfim, a questão da saúde mental estiver ser demonstrada, vamos dizer assim, que ela está comprometida para muitas pessoas, ninguém vai poder dizer assim, não imaginei que isso fosse acontecer. Né? E eu estou dizendo, e tem muita gente dizendo isso, né? A gente precisa trabalhar na prevenção. O depois não significa que tudo vai estar resolvido, significa que a gente vai estar digerindo, processando todas as coisas que a gente está vivendo hoje, né? Então, você, no final disso, vai querer olhar para trás e ver, eu vou dizer assim, um rastro de problema, de destruição, de comprometimento, de adoecimento,
Ou você vai querer olhar para trás e ver um período assim muito rico de mudança, de transformação, que alterou sua forma de ver o mundo, sua forma de olhar para si mesmo, sua forma de olhar para o outro, de se relacionar, né, sua maneira de viver, enfim, um paradigma de vida mesmo, né, uma modificação profunda. E isso é possível, né? Isso começa hoje e é preciso que a gente possa estabelecer que a gente deseja isso lá na frente para a gente poder trilhar o que a gente vai fazer hoje. Né? E não tem como fazer esse caminho de transformação, né, de enriquecimento, sem incluir a dimensão psíquica, sem incluir a saúde mental nessa equação. Né? Então, o capital humano é o que faz o mundo girar. Precisamos olhar para ele, precisamos tratar isso, precisamos incluir isso de uma forma ética, de uma forma segura, de uma forma coerente e de uma forma real, não só no discurso, mas na prática.